Nesse presente trabalho, vamos apresentar sobre a indústria cultural, onde o meu grupo consiste em Camila Cardoso, Pedro Salmin, Rian da Silva e Thiago Ramalho. O termo indústria cultural. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Ela é importante para o lucro e manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser massa de manobra da população, que necessita ser presa na ideologia dominante. Contexto histórico. A indústria cultural surgiu inicialmente de um instituto de pesquisas de cunho social, inaugurado em 1924. Apesar da herança marxista dos seus membros, seu objetivo era produzir estudos interdisciplinares, e a teoria crítica que se refere pretende elaborar e estava influenciada por propostas psicanalísticas e fatores culturais. A indústria cultural alcança seus objetivos porque os produtos culturais servem a uma demanda formada ideologicamente. A expectativa e o interesse nesses produtos têm origem em objetivos econômicos de grandes grupos empresariais e influenciam as pessoas pelos meios de comunicação. Por quem foi desenvolvida? A indústria cultural foi desenvolvida por Theodor Adorno e Max Horkheimer no final do século XIX e no início do século XX. Os estudiosos analisaram os impactos dos avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial e o capitalismo no mundo das artes. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas de sistema capitalista. Principais características. A indústria cultural possui algumas características, tais como a massificação de produtos culturais, onde a indústria cultural procura levar sua produção para grupos cada vez maiores e assim ela promove a massificação de obras culturais, que em sua origem ficava restrita às elites. Mercantilização da cultura, onde atua na busca de lucro, a premissa básica do sistema capitalista, que a indústria cultural torna obras em mercadorias que podem ser consumidas pelas massas. Fetichização dos produtos culturais, onde é a fim de impulsionar o consumo de suas mercadorias, e a indústria cultural transforma em fetiches, ou seja, em objetos de desejo para o público. Simplificação, onde os produtos da indústria cultural não têm a reflexão como meta, mas sim disseminação de valores das classes dominantes, portanto, sendo simplificado ao máximo para corroborar essas ideias na mente da população. Abrangências da indústria cultural. Atendendo a um conceito amplo e incluindo todos os setores econômicos que baseiam a sua atividade em produtos relacionados com a criatividade, a arte ou a cultura de forma industrial, as indústrias culturais não se limitam aos produtores de conteúdos. Elas abrangem também todas as atividades relacionadas que contribuem à realização e difusão dos produtos culturais e criativos, isto é, reprodução e duplicação, suporte técnico e equipamento de apoio, promoção, difusão, circulação, venda e distribuição, conservação, comunicação, informação e formação. Uma indústria se considera cultural quando se centra em produzir um bem ou serviço cultural por um fim comercial. Alguns exemplos de indústrias culturais é a indústria discográfica, cinematográfica, editorial, companhia de teatro e entre outras, onde os bens ou serviços culturais que produzem são considerados principalmente como um critério industrial e comercial. Uma teoria crítica. Uma das principais críticas dos pensadores da escola de Frankfurt sobre a indústria cultural é que a cultura que se torna mercadoria é produzida a partir da lógica da burguesia. Afinal, são esses grandes proprietários que são donos das empresas e indústrias.
Outra forte crítica se dá, pois a indústria cultural exerce uma espiritualização forçada do lúdico, que pode ser visto em uma forma não corrompida na arte leve ou cultura popular. Assim, a indústria cultural realiza uma síntese perversa entre o jogo da cultura popular e a sobriedade da arte erudita, falsificando ambas. Aspectos negativos da indústria cultural. Impede a formação de indivíduos autônomos, pois nós recebemos opiniões prontas. Na ânsia de vender, essa indústria pode ser apelativa. Muitas vezes ela pode favorecer um grupo específico. A cultura popular e erudita entra em decadência para se tornar mais atrativa. E também as pessoas são controladas inconscientemente. Aspectos positivos da indústria cultural. Nem tudo é negativo na ação capitalista da indústria cultural. Sob este respeito, Walter Benjamin acredita que esta seja também uma via de democratização para a arte, porque para ele os mesmos mecanismos que alienam são capazes de levar cultura para um número maior de pessoas. Além disso, permite a empreitada não comercial, já que possibilita o acesso às ferramentas para a produção cultural. A indústria cultural no Brasil. A indústria cultural brasileira se desenvolveu na medida em que os meios de comunicação de massa foram inseridos no contexto das pessoas e se popularizaram. Embora tenham um papel importante para a formação do pensamento crítico, mídias como jornais e revistas nunca alcançaram tanta audiência quanto rádio, televisão e internet, que são os principais meios fornecedores da cultura de massa no país. Para compreender o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, é essencial ter em mente que ele foi impulsionado por governos que tinham claros interesses na difusão de ideais específicos, junto a produtos de entretenimento. E esta foi a nossa apresentação do seminário sobre a indústria cultural. Obrigada pela atenção e até a próxima.